Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Espero que estejam todos secos. Esse não é uma tarefa fácil com uma noite dessa. E, em geral, temos muito medo, né, quando chove dessa forma. Temos bastante medo de que não possamos chegar, temos bastante medo de que alguma coisa possa acontecer com o nosso carro. Temos bastante medo de que algum carro possa bater no nosso carro porque não consegue dirigir na chuva. E temos medo de tomar chuva, porque afinal de contas somos feitos de açúcar. Mas na verdade, o medo, ele tem dois aspectos. Um realmente estudado pela psicologia, estudado pelos coaches, estudado amplamente, que é um fator que nos prende, que realmente ele é uma trava que não nos deixa evoluir, porque nós ficamos amedrontados muitas vezes com coisas que não existem, que nós fabricamos mesmo, que não existem de verdade, que se nós colocarmos a nossa cabeça para raciocinar, porque eu tenho tanto medo disso, não existe uma razão palpável para que nós tenhamos medo. Mas nós temos medo. Porém, por outro lado, nós temos o medo como um auxílio. Porque se nós não tivéssemos medo, muito provavelmente, muitos de nós já não estariam aqui para assistir a nossa palestra. Porque o medo nos leva a dirigir mais devagar, a ter mais cuidado, a não abusar. Sabe aquela piada da criança que fala, mamãe, 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 olha eu dirigindo a bicicleta sem as mãos. Mamãe, 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 sem os pés. Aí a terceira vez que passa, mamãe, 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 sem os dentes. Por quê? Não ouviu o seu medo, porque foi um pouquinho além, mas aprendeu e provavelmente não vai querer perder os dentes fixos, tomara que tenham sido os de leite. Então, o medo serve para nos parar um pouco, o medo serve para nos ajudar, se nós soubermos lidar com o medo. Então, a nossa tarefa de hoje é entendermos de quem é que nós temos medo. Nós temos medo das pessoas, nós temos medo de nós mesmos, ou nós simplesmente temos medo de sentir medo? Que medo é esse? Vamos lá? Primeiro medo, que não funcione o nosso amigo. O que é o medo? Segundo Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, o medo é a reação natural do organismo diante de uma ameaça real ou imaginária. Por quê? Porque simplesmente quem já passou bastante tempo dentro de casa sabe que aquele barulhinho que todo dia, às 4 horas da tarde, acontece na sala de estar, já não é mais coincidência. Já pode ser um bichinho que entrou no sótão, já pode ser um bichão que entrou no sótão, já pode ser qualquer outra coisa que o nosso medo possa dar vazão e aumentar em proporção de acordo com a nossa imaginação. Então, ele pode ser de verdade, ele pode ser imaginário. Nós temos um aparelho fantástico na nossa cabeça, chamado amígdala, que não se encontra na garganta, e sim no nosso cérebro, um em cada lobo, que é uma anteninha que fica buscando, fica catalogando tudo que chega para a gente. É perigoso? Ou não é perigoso. Se for perigoso, dá medo e você reage. A maior parte do tempo, nós catalogamos as coisas como sendo uma ameaça. E aí o nosso corpo reage com química para trabalhar essa ameaça. Então, entendendo quando o nosso corpo se coloca na defesa, você pode utilizar essa química para melhorar seu desempenho ou simplesmente para sucumbir, se entregar ao medo e falar não consigo fazer mais nada, se enterrar embaixo da cama, esperando que passe a ameaça. Eu acho que a grande inteligência emocional é entender, ok, isso me deu medo, por que eu estou com medo disso se não tem um motivo? Então deixa eu usar essa energia que o medo me gerou para poder produzir alguma coisa boa. Ao invés de simplesmente deixar isso se espalhar pelo meu corpo, eu ficar paralisado e não conseguir fazer nada. Instinto de conservação, preservar-se diante de certos perigos. Porque, é claro, se o homem da caverna saísse da caverna olhando a borboleta,
provavelmente ele não viveria mais um dia porque o dinossauro estava do lado. Ou ele virava comida, ou ele ficava na pegada dele. Então, claro, você tem que prestar atenção, você tem que entender que existem perigos, e você tem que entender que você tem que se preservar. Porém, nem tudo é perigoso. Esse é o problema. Muitas coisas que nós entendemos como perigo, na verdade, não são. É uma das 5 emoções básicas: medo, ira, tristeza, alegria e afeto. Olha que interessante, 5 emoções básicas. Medo é positivo? Ira é positivo? Tristeza é positivo? Alegria é positivo? Afeto é positivo? Quantos são positivos, quantos negativos? Só por aí a gente já sabe que são 3 negativos e 2 positivos. Porém, a gente sabe que você acendendo um palito de fósforo no escuro, você ilumina a escuridão. Então, com uma emoção básica positiva, você elimina 3 negativas facilmente. É só saber desenvolver. São elementos psíquicos que se apresentam à consciência pela falta de segurança e equilíbrio interno. Como todos somos equilibrados e temos uma segurança enorme, isso não acontece conosco, não é verdade? Se nós entendermos, mais uma vez, sempre vamos nos perguntar, sempre vamos usar as ferramentas que o Espiritismo nos dá. Por quê? Por que eu devo sentir medo? Qual é a razão desse medo? Existe uma razão lógica, existe uma razão específica que eu deva dar realmente vazão a esse medo que eu estou sentindo? Ou eu simplesmente estou fabricando? Ou eu simplesmente estou supervalorizando uma situação que poderia ser menor? E se eu conseguir transformá-la com um valor menor do que eu estou dando, eu vou lidar muito melhor com ela. Porque meu nível de medo, meu nível de adrenalina vai baixar no sangue e eu vou poder me dominar. Porque o que acontece é o seguinte: quando você sente medo, o seu raciocínio, o seu cérebro pensante, é sequestrado. O americano chama de amígdala hijack, sequestro da sua amígdala. E entra um carinha chamado cérebro reptiliano, ou cérebro antigo, que só fala: me tira dessa roubada. Me tira daqui. Eu não quero ficar aqui. E aí tudo que a gente consegue fazer é dirigido para me tira desta situação. Quando eventualmente a situação que nós estamos pode não ser tão difícil assim. E talvez seja uma situação que nós devamos passar por ela, para aprender alguma coisa. E como nós já ouvimos muitas vezes nas palestras espíritas, se existe um teste que está posto para nós, e nós o postergamos, nós não o tomamos agora, ele vai voltar, porque esse teste é feito para a gente. Então, se é uma coisa que nós podemos encarar, se é uma coisa que nós podemos aprender, vamos aprender. Um pouco de medo não pode nos parar. Agora, se for um temor absoluto, nós não vamos fazer absolutamente nada com isso, nós não conseguimos nos mover. É sempre entender o porquê que isso me dá medo, porquê que isso... Alguém aqui gosta de sair de casa quando o céu está preto? Quando está fazendo som de fire, de fogos de artifício, e, na verdade, não tem nenhum parque da Disney do lado? Então, por que vocês estão aqui? Por favor, de novo, fala de novo. Porque nós já sabemos que não tem um perigo real. Existe um perigo real, mas esse perigo real não é exatamente na proporção que, quando nós ouvimos um trovão, entra na nossa cabeça e acende aquele flash. Uau, deixa eu sair dessa. Uau, perigoso. É perigoso, mas existe um limite para esse perigo, você avalia e você vê que, ok, eu quero ir ao centro. E não vai ser esse trovão que vai me fazer não ir ao centro. Não vou sair com uma espada no meio da chuva falando, eu não tenho medo de trovão. Porque você está realmente pedindo para você está sendo um para-raio. Você está pedindo a coisa. Mas, inteligentemente, você sai correndo, você entra no seu carro e você vem até aqui. Você anda com a sua guarda-chuva do carro até aqui dentro, as chances são mínimas. As chances são mínimas. Continua o medo? Continua. Qual a diferença? Você raciocinou. Você trabalhou. Você entendeu.
e você está agora sentado no centro, fazendo o que você queria fazer. Caso contrário, você não estaria. Talvez todas essas cadeiras que estejam vazias, olha para as cadeiras do lado vazias de vocês. Está cheio de gente com medo. Essas pessoas tiveram medo. Nada contra ter medo, mas simplesmente, às vezes, te previne de você fazer uma coisa que você gostaria de fazer. Então, a análise sempre é boa, sempre é saudável. É um sentimento gerado a partir da invigilância do pensamento. Quando nós deixamos a nossa mente agir, voar, dar nomes e dar maneiras e criar histórias, realmente o nosso medo aumenta. Aquele barulhinho, que provavelmente deve ser uma viga de madeira, que está instalando todo dia naquela hora, porque todo dia naquela hora muda a temperatura e a madeira estala. Virou um raccoon, virou um assaltante, virou um espírito, virou um obsessor, virou um... Nossa, eu não quero mais ficar nessa casa. Você já liga, você já está no meio do dia ligando para sua esposa, ou seu esposo falou, vamos vender a casa porque não está mudando, eu não estou conseguindo ficar aqui. Você já criou uma história em cima disso. Por quê? Porque você não vigiou seu pensamento, você não vigiou o que está acontecendo e você não deu uma base de raciocínio lógico em cima dos fatos. Ou seja, você mesmo se amarrou. O que é o medo? Pode se apresentar na forma de ciúme, filho doentio da insegurança emocional. É um medo. Nós temos dois grandes medos: não sermos amados e não pertencermos. Isso está na psicologia. Não sermos amados e não pertencermos. E por isso nós fazemos um monte de besteira para sermos amados e para pertencermos. Já falamos muito sobre isso, cada um faça a sua análise pessoal e saiba que, muito provavelmente, já incorreu nessas duas categorias. Então, o ciúme nada mais é do que o medo de não ser amado. Ou de que a pessoa ame mais uma outra pessoa do que você. E aí já passa para uma outra categoria, não só o ciúme, mas vamos ficar nessa categoria, medo de não ser amado. Inveja, tormento do mesmo conflito de segurança. Você tem inveja porque você tem medo de não conseguir ser igual àquela pessoa que você inveja. Você tem medo que aquela pessoa algum dia fale para você, olha como você é pouco, olha como eu sou muito. Invigilância do pensamento. Por que aquela pessoa vai falar isso para você? Ou por que você não tenta saber conversar com essa pessoa para saber por que ela é tão melhor do que você? E, de repente, você vai ver que a grama do vizinho não é tão verde assim. Que, muito provavelmente, o vizinho de noite pega um sprayzinho verde e pinta ela, se ela é verde bonitinha. Ainda mais nessa época do ano aqui em Orlando, onde a chuva está estragando tudo quanto é gramado. Então, não tem um gramado verdinho, 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 bonitinho, 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 de verdade. Na nossa grama é tão verde quanto nós deixamos ela ser. É isso que a gente tem que saber. E não olhar para a grama do vizinho. Porque olhar para a grama do vizinho é não olhar para a sua. E não olhar para a sua é não cuidar de você. É não cuidar do que você tem que fazer. A gente não tem que ter medo de que o outro seja melhor do que a gente. Eu acho assim, para quem gosta de esporte e tem visto de Olimpíadas a jogos de tênis, a jogos de futebol, toda vez que um jogador, que um time mais forte joga com um time mais fraco, qual é a tendência? Que o time mais forte se adeque ao jogo do time mais fraco, correto? Ele se acomoda e joga mais ou menos como o time mais fraco. Quem é que só sabe jogar fraco, o time forte ou o time fraco? Quem é que sabe jogar fraco? O forte sabe jogar forte, o fraco sabe jogar fraco. Quando você se adequa ao nível de um time fraco e você não sabe jogar do jeito que eles jogam, eles têm uma vantagem sobre você. Porque eles jogam assim sempre. Você não. Então, para que você vai se adequar ao fraco? Deixa o fraco se adequar a você. Puxa ele com você. E se você é o fraco, busque saber porque o forte é forte. Não tenha medo de perguntar para ele. Sempre busque o que você acha que é
um pouco a mais. É assim que a gente vai nos melhorando, é assim que nós vamos trabalhando as nossas potencialidades, sejam de caráter, sejam de trabalho, sejam de vida. Do ódio, incapacidade de compreender e desculpar. Essa é perigosa, né? Porque o ódio ele leva a inúmeras doenças. O ódio está na base de câncer, de tumor, de ataques cardiovasculares e assim por diante. A falta de perdão é um câncer que nós cometemos para nós mesmos. É um problema que nós cometemos para nós mesmos. Mas o que é a incapacidade de compreender? É não querer compreender, por ter medo de entender que, na sua compreensão, você vai acabar entendendo que o errado era você. E você vai ter que dar o braço a torcer. Só que o que acontece, quando começa desse tamanhozinho, pode ficar desse tamanhozão. E pode virar um ódio. Se existe ódio, existe amor. São os dois lados. Então, tem que se saber reverter essa moeda, tem que saber entender. E tem que saber, principalmente, que odiar é tomar veneno querendo que o próximo morra. Não vai acontecer com o outro, vai acontecer conosco. Odiar o próximo é o veneno que nós tomamos todo dia para nós. Com o outro pode não acontecer nada. Conosco, fatalmente vai acontecer. Pensem em nível químico. O que o medo traz no corpo? Adrenalina, substância química. O ódio e a raiva, outra substância química. Quando você repleta, se você toma uma dose de ódio, é uma coisa. Se você tomar o vidro inteiro de xarope, você passa mal, porque você criou uma overdose. Se você cria uma overdose mensal, semanal, diária, você cria uma doença. Tadá! Nós somos incríveis, né? Nós conseguimos criar uma doença maravilhosa. Não tão maravilhosa assim. Mas se nós conseguirmos criar uma doença, será que nós não conseguimos criar a cura? Basta tentar. Basta entender que nós podemos modificar o nosso comportamento na hora e no momento em que nós quisermos. E, em geral, é quando nós já estamos sentindo muito medo. Aí a gente vem até a casa espírita. Aí a gente vai até a igreja. Aí a gente reza. Aí a gente pede. E aí, em geral, depois que a situação melhora um pouco, o que a gente faz? A gente continua vindo na casa espírita, continua indo na igreja, continua... Não, né? Pois é. Então, a gente já sabe qual é o nosso modus vivendi. Nós já sabemos qual é o nosso hábito. Já temos uma folhinha na nossa frente falando, olha, nós agimos assim. Agora está na hora de agir assado. Está na hora de agir diferente. Porque se não deu certo de um jeito, gente, para que continuar tentando? Já está provado que não dá. Vamos tentar de outro jeito. Vamos nos modificar um pouquinho e tentar de outro jeito. Se não der, volta para o jeito original. Mas você nem tentou para saber. É aquela pessoa, é aquela criança. Eu. Não gosto. Não gosto de aspargo. Não gosto de salada. Não gosto de vegetais. Nunca provei na vida. E aí, burro velho, começa a comer vegetais e começa a fazer adorar. E pôr tempero, e fica uma maravilha, leva no grill, coisa deliciosa. Mas continuo não acordando de manhã falando, que vontade de comer brócolis. Isso não aconteceu, talvez não aconteça nessa encarnação comigo, mas gosto de comer vegetais. Porque eu tentei. Antes tarde do que nunca. Mas vamos tentar. Despeito, ausência do critério de valorização. De quem? Do próximo? Nós mesmos. Quando nós temos despeito do próximo, porque nós não nos valorizamos. Nós não sabemos qual é o nosso valor, nós não nos damos a importância devida. Isso não é ser um egocêntrico, isso é simplesmente saber o que viemos, o que estamos fazendo e como podemos melhorar. Enquanto nós não soubermos, aquele que está se sobressaindo sempre vai ser, mas aquele cara lá...
Não é bom, não. Ele só está fazendo, é só máscara. Só está fazendo para aparecer para o chefe. Uma hora a casa cai. A dele ou a sua? Essa é a pergunta. É o tipo de pensamento que, quando nós descuidamos, como disse João de Ângeles, nós entramos no vale do medo. Porque nós temos medo que o próximo que estava do nosso lado, quando nós fizemos o comentário, vá falar para o chefe. Nós temos medo de a outra que ouviu lá atrás esse comentário comece a nos julgar. E mesmo que ela não julgue, você olha e já se sente inferior. É outra pessoa que você vai ter despeito, porque você já criou uma... Você começa a criar problemas com todo mundo, porque você não se resolveu. Está aqui dentro da nossa resolução. E aí nós exteriorizamos para todos. Medo é bom, mais uma vez. Mas entender o medo é melhor ainda. Tipos de medo. Medo por carência. Situações em que o indivíduo se localiza abaixo de suas reais possibilidades. Claro que é bom ter uma pessoa para amar. Claro que é bom se sentir respeitado, se sentir querido, se sentir pertencendo. Mas nós sempre vamos ter pessoas para amar e nós sempre vamos pertencer a uma sociedade. Só que, em geral, quando nós nos sentimos carentes, é porque a pessoa que nós queremos, a sociedade que nós queremos, nós não pertencemos. E aí nós falamos, coitado de mim que não tenho nada. Você não viu tudo que você tem. Você está subestimando o que você tem, porque você não tem o que você quer. Mas que você tem o amor dos seus pais, que você tem o amor das pessoas que são seus amigos, que você tem uma sociedade que te abre os braços. Se você acha que isso é pouco, então entenda os seus valores. Será que você é carente porque aquela pessoa não te quer? E, de repente, tem mais 3 que te querem e você não consegue nem ver? E por que aquela pessoa? Da outra vez aqui, a irmã Sabrina estava aqui na frente, quando eu falei que, às vezes, muitas das vezes, né, a maior parte das vezes, quando nós casamos pela primeira vez, ou quando é o nosso primeiro casamento, ou quando é a nossa primeira namorada, nós idealizamos a princesa e o príncipe. E aí, depois do... Não é do primeiro beijo, não. Depois do 100º beijo, vira um sapo. O príncipe e a princesa viram um sapo. Não é o contrário, você beija um sapo e vira uma princesa. Não, é o contrário. Por quê? Porque nós idealizamos, nós fizemos uma imagem de uma princesa que eu queria ou de um príncipe que eu queria. E aí, quando não é, eu fico carente. Porque eu estava crente que era aquela pessoa. Que eu tinha embarcado nessa viagem certeira, que ia dar certo. E é para quem? Quem é que disse que a outra pessoa era desse jeito? Você. Você disse para você. Para mais ninguém. E a outra pessoa está o tempo todo tentando, hello, hello, eu não sou assim, hello, hello, presta atenção, eu não sou assim, hello. Uma hora ela fala, não, dá licença, não é hello, tchau. É bye. Fala com o tutu, tu. Não dá, né? A pessoa vai, sai andando, porque não é possível. Não é possível. Medo por estímulos, crendices que levam o indivíduo a temer determinadas situações. Quem aqui é descendente de português? Quem aqui nunca ouviu seu avô, seu bisavô, sua bisavó falar alguma crendice portuguesa? Eu tenho várias. Desde puxar o pé na cama quando está dormindo. E a minha bisavó ainda era craque, porque ela se escondia atrás da cortina. Para que você acreditasse de verdade que acontecia essa coisa, pá. A bichinha era fogo. Não fica na frente do espelho em dia de trovão que você vai ver espírito. Alma penada. Pô. Não creem las brujas pelo que elas saem. Espera aí, calma lá. Então não vou ficar só, né? Já que tampa o espelhinho aqui, na hora que está chovendo, está trovejando. Gente, século 2000. Vamos prestar atenção. Século 21, gente. Vamos prestar atenção. Vamos entender que
algumas coisas realmente foram incutidas em nós mesmos, foram hábitos, mas quando nós entendemos os nossos hábitos e que eles não são reais, ok, vamos dar risada. Vamos levá-las na brincadeira. Vamos trabalhar de uma forma, ok, tá legal, não vai vir, eu não vou ver espírito aqui, o máximo que eu vou ver é um trovão caindo e de repente vai deformar minha imagem, alguma coisa assim, mas também não vou ficar na frente do espelho porque ele é condutor de energia. Física, não crendice. Não uma coisa que foi incutida numa sociedade, no psique de uma sociedade, e não tem um porquê, não tem uma verdade. Medo imaginário. Ai, mas ele não está respondendo. Acabei de mandar uma mensagem. Será que ele não está respondendo porque ele não gosta de mim? Será que ele não está respondendo porque ele está atrasado? Não, acho que ele não gosta de mim. Mas se ele não gosta, por que ele não gosta de mim? Poxa, eu nunca fiz nada para ele. Eu acho que eu vou perguntar para ele por que ele não gosta de mim. Não, se eu perguntar para ele, ele vai ficar chateado. Você está literalmente pegando um açoite e dando, com vontade em você mesmo. Ou seja, meia culpa, meia máxima culpa de não prestar atenção nas coisas do jeito que elas são. Se a pessoa não respondeu, é porque ela está fazendo alguma outra coisa. É porque ela não está com o telefone celular dela do lado. É porque ela está numa reunião. É porque ela está no banheiro. Gente, dá um pouquinho de privacidade para essa pessoa. Ao invés de ficar imaginando o que não existe. Quantas vezes nós fazemos isso? Vamos ser honestos. Quantas vezes, em quantas situações, nós fazemos isso? Vamos evitar. Quando for possível. Quando nós lembrarmos da palestra. Quando nós lembrarmos de que o medo tem uma parte que não é boa e que nós temos que evitar. O Espírito Hamed, no livro As Dores da Alma, fala o seguinte, que existem alguns tipos de medo. Agorafobia, agora, praça, medo de fazer qualquer coisa em público. Por exemplo, existe uma pesquisa que diz que qual é o maior medo que vocês acham que existe? Qual é o maior medo? Medo de morrer? Medo de morrer. Segundo a pesquisa, o maior medo é de falar em público. Mais do que morrer. Mais do que morrer. E se você duvida, vem falar 3 minutinhos aqui. Eu sento aqui e fico olhando você. Na boa. Pode vir, a gente senta aqui e vê, e depois você comparte com a gente o que você sentiu. Aquele frio que vem do dedo do pé até o último fio de cabelo, e você fica... Você sabe falar. Você sabe qual é o assunto. Se eu te pedir para você falar de uma coisa que você gosta, você pode falar 2, 3 horas comigo sem parar no telefone. Aqui na frente. E não consegue desenvolver. Agorafobia. Medo da nossa sombra. Soma das deficiências de caráter que não queremos ver. Presumimos que não ver significa não ter. Mas, Peter, o que é minha sombra? Alguém aqui tem filho? Sabe aquele momento que você olha para o seu filho e você dá uma bronca ao filho, dá uma bronca nele ou nela? Isso pode ser aplicável aos amigos, aos parentes, aos irmãos. Dá uma bronca nele ou nela de uma forma extremamente forte, que não justifica a atitude dessa pessoa. Você está vendo o seu defeito nessa pessoa, isso chama-se sombra na psicologia. E você está bravo porque você não aceita esse defeito para você e você está sendo o juiz naquela pessoa. Porque é muito mais fácil julgar o outro do que julgar a si mesmo. E eu vou dizer uma coisa, não seja juiz nem com ela desse jeito e muito menos com você. Quando você apontar o dedo para você, não é para dar um soco na sua imagem. É simplesmente para falar, eu tenho este problema. Ótimo, agora que eu já assumi, como é que eu melhoro? Como é que eu me livro dele? Como é que eu entendo ele? Vamos mudar isso, porque todas as vezes que nós conseguimos entender um defeito, já é um passo para se livrar dele. Já é um passo para se melhorar. Mas todas as vezes que nós vemos no outro, nós não estamos melhorando nada. Em geral, nós estamos piorando a situação, porque a outra pessoa se sente extremamente injustiçada. E não vai querer falar com a gente por algum tempo. Depende
Depende da pisada na bola que você deu. Vamos deixar dessa forma. As coisas ignoradas geram muito mais medo que as conhecidas. Nós temos medo do que nós não conhecemos. Certo? Alguém, depois de um domingo, aquela macarronada, se você é de São Paulo, ou se você está aqui em Orlando já há muito tempo, aquele churrasco, ou aquela reunião que você comeu, acaba de comer, todo mundo reunido na mesa fala, agora, gente, vamos conversar um pouquinho sobre a morte? Todo mundo diz, hã? Fala de novo. Não, vamos conversar um pouquinho sobre a morte, o que você está preparado, não sei o quê. Como? Não. Como assim vou conversar sobre a morte? Vamos conversar sobre o jogo de futebol, vamos conversar sobre o que nós vamos fazer daqui a pouco. Como sobre a morte? Ninguém gosta de falar sobre o que não está preparado ou não conhece. Nós desconhecemos, nós não queremos falar. Como se, não falando, não existisse. Existe um livro muito interessante de um cientista brasileiro, que diz que o título vai ilustrar exatamente o que eu estou falando. As pessoas não tropeçam em pedras. As pessoas tropeçam em montanha. Então, quando nós colocamos bastante sujeira embaixo do nosso tapete, que formou uma montanha, é nessa hora que você tropeça. É nessa hora que você vê toda a sujeira que estava lá embaixo. Olha, tem isso. Nós só tropeçamos em montanha, a gente não tropeça em pedrinha. Pedrinha pode doer o pé, mas a gente não tropeça nela. Então, nós vamos juntando os nossos medos, que nós ignoramos, até uma hora que eles aparecem, e aí nós não sabemos como lidar. Talvez conversando sobre este medo com outras pessoas, nós tenhamos uma outra perspectiva disso. Muitas criaturas têm medo de si mesmas, portanto, desvendar a geografia interna da autoconfiança. Isso é mais um motivo, dentro de todos os vastos motivos que todos os palestrantes que aqui sobem falam todo o tempo, é mais um dos motivos por que nós devemos entender sobre nós mesmos. Porque se nós nos conhecemos, fica mais fácil de encarar os nossos medos. Se nós entendemos como nós reagimos em determinada situação, fica mais fácil de agir com os nossos medos. Porque nós sabemos quem nós somos, o que nós acreditamos e, eventualmente, o que nós podemos fazer com essa situação ou com aquela. Se nós desconhecemos vários lados nossos, tudo é uma incógnita e tudo que nós não conhecemos dá medo. E aí nós viramos o nosso amigo aqui. Agora, diz para mim, se você é um lobo, se você é um leopardo, se você é um tigre, se você é um leão, e você vê um avestruz com a cabeça enterrada na terra, achando que você não está vendo ele porque ele não está vendo nada. O que você vai fazer? A imagem que eu vejo é simplesmente assim, pegando o garfo e a faca, afiando e pronto. Que parte você quer? Você quer o peito? Você quer... Porque é assim que nós somos. Nós oferecemos o nosso corpo inteiro para a festa, quando nós enterramos a cabeça para não ver. Sobra tudo, menos a cabeça, porque nós não estamos vendo, ninguém está nos vendo. Antes fosse assim. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, fala que o medo da morte parece ser o que mais apavora o ser humano, tal sua identificação com ele. É o medo do ego em desaparecer. Nós criamos esse carinha tão legal, esse tal de ego, esse brother, essa sister que vem com a gente o tempo todo. A gente alimentou, a gente estudou, a gente leu livro, a gente foi para vários cursos, andou com várias pessoas. Nós desenvolvemos esse ego de uma forma que, assim, nossa, a gente se apaixona pelo nosso ego. É uma maravilha. Se eu sair de casa e ele ficar, eu vou me sentir triste. Ele tem que vir comigo para todo quanto é lado. Aí, se eu desaparecer, para onde vai esse cara? Que me acompanha o tempo todo? Para lugar nenhum. Mas será que este ego é você? Você quer saber o momento em que você tem menos participação do seu ego? Quando você está em casa. Quando você não precisa representar.
Quando você pode ser você e dizer o que você acha, porque muito provavelmente, por mais que você seja julgado pelas outras pessoas, ainda assim você pode dizer o que você acha. Não é o que você acha que a outra pessoa vai gostar de ouvir, porque é assim que nosso ego funciona. Nós falamos sempre o que nós achamos que a outra pessoa vai gostar de ouvir, e não o que nós queremos falar, até o ponto que essa pessoa nos irrita. E aí a gente despeja aquela maravilha, aquele mar de rosas que sai da nossa boca quando a gente está nervoso. E aí também é o oposto, porque não é o que nós queríamos falar. É o que nós queríamos falar pintado com cores muito fortes. Então, às vezes, que tal deixar esse cara polido, bacana, bonito, elegante, de lado, quando a situação não é exatamente a que deveria ser? Quantas vezes nós nos envolvemos em situações... Uma situação simples, tá? Chega uma pessoa do trabalho, do seu lado, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você considera. E essa pessoa começa a falar de uma terceira outra pessoa para você. E você, que não queria se meter nesta picuinha, porque você gosta da pessoa que está falando com você, você deixa ela falar. E, de repente, você vira um coparticipante deste problema dele. Você se sente bem depois disso? Em geral, não. Mas nós deixamos acontecer. E, dessa forma, nós deixamos acontecer muita coisa. Porque nós primamos as convenções sociais e acabamos entrando numa roubada. Porque mais para frente pode ser que essa outra pessoa descubra e venha falar, puxa vida, que amigo que você é, hein? Você sabia de tudo que eu estava falando, não veio falar nada para mim. E você não sabe mais o que fazer, só porque você deu ouvidos. Eu já perdi emprego assim, tá, gente? Eu já perdi emprego. Emprego muito que eu gostava muito. Porque eu fui ajudar um em detrimento do outro e acabei, como dizem, metendo os pés pelas mãos. Aprendi da pior maneira, mas aprendi. Espero que vocês aprendam da melhor maneira. Nessas horas, fala, olha, gosto muito de você. Dá medo, hein? Dá medo de tomar essa atitude. Mas esse é o medo inteligente. Gosto muito de você. Mas se você for falar de fulano, aqui comigo, chama o fulano. Aí falamos nós três. Porque senão vai ficar uma coisa muito estranha, fulano não vai me ouvir, não vai entender o que está acontecendo, não vai gostar do que está acontecendo e vai me culpar no final das contas, porque provavelmente eu vou me envolver demais. Não tenham medo de falar não quando não é necessário. Não alimentem o seu ego só para ser o bacana, só para estar junto com as pessoas, só para não discordar naquele momento. Fala, pô, esse cara, não, é party, como a gente fala aqui, desculpa o termo, mas party pooper. É o cara que estraga toda a festa. Não. Antes de ser um party pooper, antes de ser aquele cara, o estraga, o desmancha prazer, do que você aceitar uma coisa que não é sua. Você aceitar um presente que não é seu. Se a pessoa te entrega um presente e você não quer receber, por que você vai receber? Só por uma convenção social? E se esse presente vem na forma de uma injúria, de uma infâmia, de uma calúnia, de um mexerico, por que você vai receber? Só para ficar bem com ele ou com ela? Vamos pensar. Só para não enfrentar esse medo e para ser bacana, ou seja, enfrentar o medo de que a sua máscara caia nesse momento. Mas que máscara é essa? Quem disse que a outra pessoa espera que você seja essa pessoa? É bom que ela saiba que com você, se você quiser falar de outra pessoa, de terceiras pessoas comigo, traga essa terceira pessoa para falar junto. Ou então, não vamos falar neste momento. As nossas experiências de sofrimento e de dor no mundo espiritual e a falta de clareza em relação à vida espiritual também são casos do nosso medo da morte. As nossas experiências de sofrimento e dor no mundo espiritual e a falta de clareza em relação à vida espiritual. O que é que nós fazemos quando nós
atendemos a uma reunião no centro. Nós tentamos esclarecer quem nós somos e para onde nós vamos. E o que acontece com o nosso corpo, o que acontece com o nosso espírito quando nós desencarnamos. Ok, neste momento é teoria e eu não estou ainda disposto a partir para a prática. Neste momento estou bem com essa minha encarnação, estou levando ela de pouquinho em pouquinho. Então não estou querendo experimentar o lado de lá nesse momento. Mas eu entendo, pelo menos eu entendo racionalmente, que isso que está falando aqui é só um veículo. Quem está dando coerência a esse veículo sou eu. É o meu espírito. Eu sou a coerência, eu sou o core dessa unidade chamada corpo. E se eu dou coerência a isso, eu posso buscar mais informação que me dê mais coerência ainda para justificar da onde eu vim para onde eu vou. O que acontece comigo? E por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Se eu estou aqui para aprender, aprender o quê? Com quem? Como? Quando? Onde? E vamos aos poucos respondendo essas perguntas. Sem dar falas maiores ao medo de que isso vai acontecer e que sua vida vai ser descontinuada de uma hora para outra. A única certeza que nós temos quando nós nascemos é que nós vamos desencarnar um dia. Essa é a única certeza. Tudo o resto é incerto. Mas a certeza que nós vamos desencarnar um dia nós temos. Então, com esta certeza no bolso, vamos fazer o melhor que nós podemos para entender o que nós temos que fazer aqui e o que acontece conosco quando nós formos para o lado, para a nossa pátria espiritual. E aí esse medo diminui. Mais uma vez, é raciocinar o medo. A ideia clara que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir e muda completamente o ponto de vista sobre a vida terrestre. Quanto mais nós entendemos o que pode vir, o que está reservado, não reservado para nós, mas o que acontece no nosso, chamamos pós-vida, e nós chamamos na nossa vida de verdade, porque nós somos da pátria espiritual e não da pátria terrena. Quanto mais nós sabemos disso, mais segurança nós temos do que nós temos que fazer aqui, como nós temos que caminhar, como nós temos que nos desenvolver. Joana de Ângeles, no livro Libertação pelo Amor, Martírio do Medo, fala o seguinte, o medo é uma ditadura, desde a crença do pecado original. Então, se nós somos pecadores, nós já nascemos devendo. Para quem é economista, não é uma grande situação. Para quem trabalha com números, é uma situação pior ainda. Já nascer devendo, no Brasil, a coisa está braba, né? Karma, né? Mas vamos com muita karma nesse momento também. Não é bem assim. Não existe um pecado original que nós carregamos até hoje. Nem céu, nem inferno e nem purgatório. Nós entendemos de outra maneira e a doutrina espírita nos oferece uma literatura riquíssima sobre isso. Não é o momento de discorrer, porque senão nós não saímos daqui. Mas pesquisem, entendam. Porque, na verdade, é uma atitude de se sentir em dívida. É um hábito que nós temos de nos sentir devedores e que não nos leva para frente. E que nos causa medo de seguir fazendo a nossa vida. Aí nós temos, para completar, né, terrorismo internacional, guerras, epidemias, desastres naturais, ou de veículos motorizados, a chuva que caiu hoje, o medo de perder emprego. Quer dizer, se nós dermos foco e asas ao nosso medo, ele só tende a aumentar. Mas, como eu já falei algumas vezes, e desculpe se repetitivo para quem já me ouviu, se você escolher focar na sua fortaleza, ao invés de no seu medo, daqui a pouco, tudo que você vê na sua frente só são elementos para te deixar mais forte. Foque no medo
E o seu mundo vai se transformar naquilo. Aonde você se foca é o que você vê. Acreditem, aonde você se foca é o que você vê. Escolham se focar nas suas fortalezas. E com isso desenvolver um entendimento dos seus medos. O medo é um fenômeno normal da vida, quando se está diante do desconhecido ou na expectativa de algum resultado, como fruto da insegurança emocional. Essa é uma boa atitude. É natural ter medo. Não tem problema de ter medo. Tem problema de exagerar o medo. Porque ele vai tomar conta de nós. Mas ter medo é saudável. Ter medo nos torna mais... Nós temos mais precaução. Nós não vamos com tanta sede ao pote, como se fala. E nós analisamos um pouco mais. O medo, nesse ponto, é uma boa barreira. É uma trava bendita que nós temos. O resultado do medo nas nossas vidas será a perda do nosso poder de agir e pensar com espontaneidade. O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Livro dos Espíritos, questão 250. O que eu falei de foco agora? Será que é isso que está escrito aí, com outras palavras? Só vê e ouve o que quer. Agora fica a minha pergunta para vocês. O que é que nós estamos vendo e o que é que nós estamos querendo ver? O que é que nós estamos vendo e o que é que nós estamos querendo ver? Com essa pergunta, eu deixo vocês tranquilos, com menos medo e com mais informação. Muito obrigado e tenham uma ótima noite.